Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Estamos iniciando o capítulo 32, chamado Notícias de Veneranda, mas antes de começarmos gostaríamos de fazer um apelo, um pedido, pois como diz o benfeitor Emmanuel que, todos nós espíritas temos um dever, o dever de divulgar a doutrina espírita, o seu conteúdo esclarecedor e consolador, isso é um dever, porque se nós somos beneficiados por essa doutrina maravilhosa, e ela salva nossas vidas muitas vezes, ela nos esclarece, ela nos conforta, nos consola, nos dá resiliência, nos dá força para seguir adiante, divulgá-la é o mínimo que nós podemos fazer. Então, pedimos a ajuda de todos para divulgarem esse canal, divulgarem esse material. Sendo assim, agora vamos conhecer a ministra veneranda. Capítulo 32. Notícias de Veneranda. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa enunciando perguntas veladas. Percebemos aqui a atitude mental de André Luiz, como mudou. Tem um bom tempo que foi acolhido na colônia Nosso Lar, ficou no hospital. Ficou na casa da Dona Laura. No início André Luiz estava com o coração cheio de amargura, com um pouco de revolta, inconformado, triste, ou seja, a atitude mental dele era a atitude de quem ainda é incapaz de olhar para o lado, de alguém ainda incapaz de observar o ambiente que o recebia, estava mergulhado na saudade, nas questões íntimas, ele era incapaz de notar detalhes daquele ambiente extraordinário que é a colônia Nosso Lar. Agora, depois de uma jornada de trabalho exaustivo, depois de presenciar com os olhos, sofrimentos muito maiores do que os dele, depois de presenciar espíritos em condição penosa, em condição dolorosa, André Luiz muda o olhar, muda a mente, e isso é muito importante. Se nós periodicamente não mudarmos o nosso olhar, se nós não renovarmos nossa perspectiva espiritual, nossa postura diante da vida, muitos aspectos importantes da vida passam despercebidos por nós. Muitas vezes, ficamos tão focados nas nossas dificuldades, nas nossas penúrias, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, que perdemos a visão do ambiente das pessoas que nos rodeiam. Aqui agora, o trabalho está curando André Luiz, e isso é bonito. O trabalho digno, o trabalho que exige dedicação e esforço, o trabalho que nos desafia, que nos coloca em situações que exigem a nossa dedicação, nosso equilíbrio emocional. Esse trabalho desafiador, apura nossas energias espirituais, o trabalho que exige de nós, nos ilumina. Vejam o impacto na sua individualidade, com o primeiro dia de trabalho dele. Percebam que se André Luiz estivesse no leito do hospital, sem fazer nada, talvez ele ainda estivesse naquela mesma atitude mental, se ele estivesse recolhido na ociosidade, ele não estaria experimentando esse movimento renovador que só o trabalho em favor do próximo, ou só o trabalho que gera resultados para o próximo importa. E qual é o trabalho? Pode ser seu trabalho profissional, pode ser o trabalho dentro da sua casa, qualquer trabalho porque o Livro dos Espíritos define trabalho como toda e qualquer ocupação útil, e toda ocupação útil é quando a nossa ocupação, quando a nossa atividade, gera um bem-estar, não somente para nós, mas para as pessoas que nos cercam, e isso nos dá uma alegria espiritual profunda e indizível difícil de descrever. Fomos criados para sermos úteis, fomos criados para sermos colaborativos e para ajudarmos. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais.
Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Já comentamos aqui, anteriormente, que a colônia Nosso Lar é enorme, não se esqueçam disso. Vejam. Auditórios ao ar livre entre árvores, flores e bosques, as palestras são ministradas no meio da natureza exuberante, cultivada com esmero, cultivada com cuidado, com aprumo, jardins maravilhosos, bosques espetaculares, destinados aos processos educativos, que coisa maravilhosa! No mundo espiritual mais elevado existe a hierarquia, é aquela que Allan Kardec nos trouxe no livro Obras Póstumas, que é chamada de hierarquia ou aristocracia intelecto-moral. Os superiores hierárquicos nas esferas mais elevadas só ocupam essa posição hierárquica superior, se eles tiverem um maior grau de elevação moral e intelectual entre todos os outros. Percebam então que, quem dirige, são aqueles que moralmente e intelectualmente são os mais elevados. Essa mistura, essa combinação, formam os líderes. Assim, para ser governador de Nosso Lar não tem esse negócio de qualquer um que vai se candidatar, não. O governador de Nosso Lar é uma das mais evoluídas da colônia, mais evoluído moralmente e intelectualmente. Vejam, intelectualmente, significa que o governador é mais inteligente do que todos os técnicos que trabalham em Nosso Lar e tem muito mais conhecimento do que todos, e além do conhecimento ele tem elevação moral. É uma entidade diferenciada. Veremos mais sobre o governador, não queremos adiantar aqui, mas só para terem uma ideia, o governador de Nosso Lar tem contato direto com Jesus, ele já esteve pessoalmente com o Cristo no mundo espiritual, então vejam, é totalmente diferente daqui da Terra, daqui do plano corporal. Claro, não poderia ser diferente, nós estamos ainda em um mundo de expiação e provas, estamos em um mundo em que predomina o mal, nós estamos no mundo corporal e é natural que seja assim. Quem lidera é o mais evoluído, fantástico isso. Então, a veneranda criou vários recintos maravilhosos entre as árvores, para os ministros e um lugar especial para o governador, para ele poder conversar e fazer suas preleções. Que delicadeza, que sentimento nobre, dessa ministra, e nós vamos conhecê-la mais. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. De uma beleza exuberante e natural, é isso que é importante, nós não podemos confundir simplicidade com falta de beleza. Perceber o ambiente é simples, porque ele está na natureza, mas ele é extremamente belo, extremamente elegante, mas simples. A simplicidade é o equilíbrio justo, não falta, nem sobra, é a medida justa, o equilíbrio perfeito, a proporção áurea, a medida justa e na natureza basta olharmos para enxergá-la. Olhamos para o universo e é um espetáculo de grandeza, mas tudo no seu lugar, bonito isso que a Narcisa falou. Olhem nisso. Uma escola feita de planta na natureza, com formato de estrela, com 5 pontas, e percebam que esse livro foi psicografado em 1942. E o que está descrevendo aqui? Está descrevendo uma transmissão online para todo mundo. André Luiz descreveu uma live, com 5 transmissões alternadas e simultâneas. Como acham que os espíritas na época reagiram a isso? Chico Xavier ficou doido. E hoje nós estamos vivendo isso, então Veneranda fazia transmissão online em 1942, assim ficamos nos perguntando, o que ela estará fazendo agora no século XXI? Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões?
tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou: há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Vejam que interessante, utilizou os próprios recursos naturais, mobiliários da natureza, e o que está tão em voga hoje? O que as pessoas dedicadas à proteção do meio ambiente propõem hoje? A utilização dos próprios recursos da natureza, sem feri-la. Porque a conservação exige cuidados permanentes, periodicamente tem que podar, tem que cuidar. Muitos espíritos trabalhando na jardinagem, no cultivo, no cuidado, é assim, nada no universo fica bonito se não tiver alguém cuidando, não existe isso, não tem nada que fica organizado e bonito, se não tiver alguém cuidando. É por isso que tem Deus cuidando do universo, os Cristos cuidando das galáxias, dos sóis e dos planetas, e os espíritos superiores trabalhando sempre. Daí a importância do trabalho, por isso que o trabalho é uma lei da natureza. Outra referência aqui, é em relação à inspiração de Veneranda, nos quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo, então ela se inspirou em Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, e sugeriu recursos da própria natureza. Ora, afinal de contas, Jesus circulava pelo lago do Tiberíades, pregava nos montes, andava com as pessoas, todo o seu trabalho foi desenvolvido em meio à natureza, nada mais coerente e justo. A essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando meu interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra Veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia por sua vez ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Outro aspecto interessante, ambiente helênico, ou seja, um período histórico da Grécia Antiga. Assim, esse governador seguramente teve encarnações na Grécia, e essas encarnações tocaram o seu espírito, e ele deve se recordar dessas encarnações com muita saudade, deve valorizar muito essa experiência, e o governador de nosso lar conserva esse gosto grego. Assim, Veneranda descobriu isso, vejam que sensibilidade dessa ministra, descobriu o gosto do governador e utilizou na decoração do seu salão. Que espetáculo, deve ser maravilhoso! Cada mês que chega naquele local tem flores de cores diferentes, que espetáculo de bom gosto! Então vejam, muitas vezes confundimos humildade com indisciplina, muitas vezes confundimos humildade com desleixo, muitas vezes confundimos humildade com miserabilidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é uma virtude da alma, não do corpo, humildade é uma atitude interior, não é algo que você exibe na aparência, então vejam, podemos nos vestir da forma mais precária possível e continuar orgulhoso, e podemos nos vestir da forma mais apurada possível e manter a humildade. Humildade é uma virtude interna, não conseguimos enxergar a humildade de uma pessoa olhando para a aparência dela, então vejam que aprumo da ministra Veneranda, vejam o cuidado dela, vejam o senso estético da ministra, nada exagerado, perceberam? Porque ela só usa elementos da natureza, então não tem nada exótico, ela usa a natureza, mas vejam, é tudo exuberante, útil, belo e bom. Em comemoração ao Natal de Jesus, porque no Natal as pessoas se reúnem em família. Inclusive temos pessoas que só fazem oração no Natal, chega o Natal, faz oração, a única do ano,
eleva o pensamento, então muda a psicosfera da Terra. E nosso lar se aproveita disso, e a ministra entendendo isso, entendendo da psicologia humana, entendendo da psicologia social, do movimento em sociedade, aproveita o mês de dezembro para que a sala em que o governador ensina esteja mais bela ainda do que qualquer época do ano. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com um umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Ou seja, o governador não deixa de pensar no umbral, não deixa de ser caridoso, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes, e esse é o domingo do governador de nosso lar. Imaginou que essa salinha era para 300 pessoas? Não. Imaginou que essa sala era para 3.000 pessoas? Não. Esse ambiente que a veneranda criou comporta mais de 30.000 pessoas. E todo domingo está lá o governador, quase que o dia inteiro conversando, falando para 30.000 pessoas. E tem espetáculo de música, espetáculo de arte das crianças do educandário, tem apresentações artísticas. Vejam, educação, arte, cultura, espiritualidade, beleza, caridade, bondade. E isso é fascinante. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. E falando da veneranda, da força de trabalho desse espírito. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Vejam isso. Veneranda está em nosso lar há mais de 200 anos. Quer dizer, isso em 1940. Essa conversa aqui está ocorrendo em 1945. Então, já são muito mais do que isso. Aqui não diz, mas as informações é de que a colônia foi fundada por ilustres portugueses. Seria a veneranda oriunda de Portugal? Uma das fundadoras da colônia? Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração, ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se à menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam veneranda conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê. Mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Meu Deus!
Vamos repetir, só tem duas entidades, que habitam a colônia Nosso Lar, que foram visitar Jesus, na governadoria do planeta, na esfera resplandecente em que Jesus atua. Só para termos uma ideia do que é liderança no mundo espiritual. Para liderar no mundo espiritual precisamos ter elevação moral. Então, ela e o governador são as únicas entidades que já visitaram Jesus na esfera dele. Mas, pergunta para ela e ela não fala nada. E quando alguém pergunta, ela muda de assunto. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América, perceberam? Não existem somente organizações humanas. Acham que só existe ONGs, instituições, fundações, empresas, associações só aqui na Terra dos encarnados? Acham que os espíritos superiores também não se associam? Que também não criam instituições e associações para agir no mundo? Pois vejam, fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América. Então, Veneranda é milionária. Mas não é de dinheiro, não. Em 1940 e poucos, ela conquistou 1 milhão de bônus hora. 1 milhão de bônus hora significa 1 milhão de horas trabalhadas. Dá para imaginar? 1 milhão de horas trabalhadas, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. E aqui ficamos com a impressão de que tem alguma coisa aí. O que será? Depois de 1 milhão de horas trabalhando e ela chorou. Quais seriam os propósitos de Veneranda? Será que o sonho dela é auxiliar algum ser amado que está em situação difícil e que ela ainda não conseguiu auxiliar? Por que ela chorou em silêncio? Será que ela ainda está longe de conquistar esse sonho dela? Esse propósito? Não sabemos. Extraordinária mulher, disse eu. Por que não se encaminharia a esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Viram agora por que ela chorou? Viram por que no dia da homenagem que ela ia receber o troféu de 1 milhão de bônus hora de trabalho na colônia ela chorou em silêncio? Entregou o troféu para os arquivos da colônia? Não quis participar de nenhuma comemoração? Porque Veneranda já tem condições de ir para esferas muito superiores, mas ela não foi ainda, sabe por quê? Porque ela tem corações bem amados na terra, que não têm condições de acompanhá-la. Então, ao invés de subir ela prefere ficar num campo intermediário para poder ajudar esses seres bem amados, encarnados que estão em expiação, que estão em prova. Daí o choro dela, por isso que ela chorou no cantinho, porque no momento que ela recebeu aquele troféu deve ter pensado em quem? Nesses espíritos bem amados dela que ainda estão na terra. E aí o que ela faz? Espera com paciência. Por quê? Porque no universo ninguém tem permissão para violar o livre-arbítrio de outra pessoa. No universo ninguém tem autorização de Deus para violar o livre-arbítrio de quem quer que seja, mesmo das pessoas que mais amamos. Não temos autorização divina para violar o livre-arbítrio das pessoas que amamos. Então, temos que esperar. Esperar com paciência e trabalhando. Trabalhando para ter mérito de ajudar. Porque quanto mais trabalharmos em favor do próximo, quanto mais trabalharmos em favor da coletividade, mais mérito teremos para ajudar as pessoas que amamos em particular. Qual o tema da palestra? Pensamento. Mas espera aí. Se lá em nosso lar a ministra Veneranda está dando aula sobre o pensamento, por que nós não estudamos o pensamento nas casas espíritas? Por qual razão? Por que esse tema está praticamente ausente da nossa agenda do movimento? Em nosso lar eles estudam sobre o pensamento. E é exatamente esse tema que será objeto dos próximos capítulos. Considerações finais. Veneranda, esse espírito dedicado à educação espiritual, dedicado à ampliação de horizontes intelectuais e desenvolvimento do senso moral das criaturas, espalhou por toda a colônia bosques, salas de aula ao ar livre,
em meio à natureza, e nós lemos um trecho aqui no livro que fala que os líderes de nosso lar são os que mais trabalham, são os que mais têm bônus hora, os que têm a maior ficha de serviço. É o outro quadro de valores, é outra coisa completamente diferenciados, outro patamar. Assim, começamos a partir de agora, nesse capítulo 32, a perceber detalhes mais sutis da colônia Nosso Lar. Agora nós vamos compreendendo melhor essa extraordinária colônia, lembrando que não existe só colônia Nosso Lar não. Existem milhares e milhares de colônias espalhadas na Terra em todos os países, em todos os lugares, temos que entender isso, mas é extraordinário poder aprender, poder ler essas descrições da colônia Nosso Lar, tão detalhadamente rica em informações para nos esclarecer as ideias e os pensamentos. Pensamento. Há uma obra insuperável chamada Pensamento e Vida. Mas, sobre o tema pensamento nós encontramos em toda a série André Luiz, especialmente em Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Encontramos em várias obras de Emmanuel, esse tema foi abundantemente abordado na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nas suas mais de 400 obras. Recordamos aqui de muitos capítulos de instruções psicofônicas e ou vozes do Grande Além. Esse tema é muito importante. Pensamento. Que é o pensamento? Características do pensamento. Impactos do pensamento. Ação do pensamento sobre a matéria. Ação do pensamento sobre o destino. Influência do pensamento nas nossas expiações e provas. Influência do pensamento nos nossos débitos kármicos. Influência do pensamento na nossa renovação moral. Influência do pensamento na modelagem da nossa vida. Nossas escolhas. Nosso livre-arbítrio. Influência do pensamento no clima e na vibração espiritual que nós emanamos que está ao nosso redor e que afeta nossas relações afetivas, nossas relações familiares, nossas interações interpessoais. Pensamento afetando o intercâmbio espiritual. Seja o intercâmbio espiritual de baixo teor vibratório, que é a obsessão, as influências perniciosas, seja o intercâmbio espiritual de alto padrão vibratório que são a intuição, o momento da prece, o momento em que entramos em contato com o nosso espírito protetor, com as entidades que orientam o nosso destino, com as entidades que protegem o nosso lar, com as entidades que cuidam da nossa vida, dos aspectos mínimos da nossa vida, nos auxílios, nos intercâmbios, tudo pelo pensamento. É um tema importantíssimo, maravilhoso.